Botafogo. O Botafogo divulgou agora há pouco que os ingressos para essas duas partidas, para essas duas torcidas, estão esgotados. O torcedor do Vasco teve uma carga muito pequena, de apenas 5% dos ingressos, apenas 2 mil ingressos para a torcida do Vasco, mas mesmo assim a torcida comprou rapidamente todos os ingressos e vai tentar fazer a sua parte para o Vasco conseguir uma classificação. O Vasco que para essa partida vem treinando, vem trabalhando com o técnico Fernando Diniz. A gente até tem uma possibilidade até de colocar jogadores que não estavam atuando, né? Casos, por exemplo, do PH e do Tietê, que podem ser reforços para o Vasco para essa partida, o Paulo Henrique, lateral direito, e também o Tietê, volante. Jean, esses dois jogadores aí serão muito importantes visando essa partida contra o Botafogo, até porque o Fernando Diniz não vai poder contar ainda com o Jair, e o Puma Rodrigues deve jogar amanhã pelo Uruguai, e por isso ficaria até mais complicado voltar a tempo para jogar na quinta-feira. Então Paulo Henrique e Tietê são reforços para o Vasco para esse jogo contra o Botafogo, né Jean? Acredito eu que titulares, né? Eles tendo condições de jogo, Jardim, PH, Hugo, Freitas e Piton, Barros, Tietê e Coutinho, Ryan, Nuno e Verratti. Não vai escapar disso. Não vai. O que nos trouxe até aqui, o Diniz não vai mudar agora, sabe? Vai ser com essa galera aí mesmo que a gente vai enfrentar a equipe do Botafogo. E assim, o Tietê é a cara da grama sintética, o PH é a cara da grama sintética. Quanto mais jogadores que geram jogo para nós nessa grama sintética, vai ser melhor. A única coisa que eu fico com um pezinho atrás é a condição deles, assim, para ser plena. Porque para esse jogo a gente precisa de jogadores com a condição plena. Não dá para ser mais ou menos. O cara tem que estar voando, porque do lado de lá é só jogador, sabe, muito bem fisicamente. Vai ser um grande confronto, não é fácil não. Ô Flávio, analisando essa provável escalação, que até o Jean já falou meio que de cabeça, tem um jogador que me chama muita atenção, Flávio, para essa partida, até pela questão do gramado e por não estar vindo bem nos últimos jogos. Talvez seja um jogador que o Fernando Diniz possa até tenha puxado mais a orelha dele nesses últimos dias, que é o Ryan. Porque todo mundo está dizendo que o Ryan vai ser negociado no final do ano, e talvez seja um momento bom para uma competição grande. A gente tem jogadores experientes como o Verratti, como o Coutinho, mas ter o Ryan bem nessa partida também vai ser importante para um jovem. Imagina, o Ryan decidiu umas quartas de final contra o Botafogo em São Januário. O Ryan, que normalmente na base sempre fazia gols nos clássicos, né, Flávio? É o Ryan que vai casar, né? O Ryan que pediu a noiva em casamento. Ô Emerson, assim, eu acho que não só o Ryan, eu tenho feito assim um retrospecto, porque o Vasco jogar contra o Botafogo, a gente sempre puxa para o lado de vai jogar na grama sintética. Eu tive sexta-feira no CT, eu e o Sérgio Quinde, na entrevista que a gente fez ontem, foi ao ar com o Hugo Moura, e tem uma coisa assim que eu sinto muito claro nos jogadores do Vasco. A preocupação do Vasco em jogar na grama sintética é zero. Absolutamente zero. Até representativa foi a declaração dada pelo goleiro Léo Jardim, na entrevista que deu ao ex-goleiro Getúlio Vargas, quando perguntaram, você prefere grama sintética ou grama normal? Ele falou, eu prefiro sintética, porque aonde a gente joga no Brasil, não tem grama, os campos normais, é verdade, goleiros jogam um barro, tem buraco, tem lama, a grama sintética, pelo menos eu me preparo, sei que a bola vai ser mais rápida, mas não vai ter buraco, então pro goleiro é melhor. O Hugo Moura, em off, comentou com a gente, cara, não faz diferença nenhuma, já joguei... E esses caras já jogaram muito em grama sintética. E se a gente for fazer um retrospecto, Emerson, vamos lá, você perguntou do Ryan. Eu me lembro um jogo, não sei se foi esse ano ou ano passado, acho que foi esse ano. O Campeonato Carioca foi Vasco-Flamengo, foi no Engenhão, não foi? Ou foi ano passado? Que o Vasco jogou... O Flamengo ganhou de 1-0 o gol do Bruno Henrique, um gol espírita, que ele deu um chute errado e entrou no ângulo. O primeiro tempo do Vasco foi avassalador. O Ryan, inclusive, foi um dos que teve chance, meteu bola na trave e tudo. O Vasco ganhou ano passado do Botafogo, eu estava nesse jogo, até narrei esse jogo, por 4-2 no Engenhão. O Botafogo saiu ganhando por 1-0, gol do Eduardo, aliás o Eduardo fez um golaço, gol que o pessoal dizia até que tinha que ser Puskás. O Vasco virou, até o Galdames fez gol naquele jogo. O Vasco fez 2 jogos contra o Fluminense, ano passado um 2-0, para mim uma das atuações mais perfeitas do Vasco no ano passado, sob o comando do Rafael Paiva. Aquele jogo que o Fluminense reclama que foi mão do Verratti ou do Léo Pelé, sei lá.
do Verratti. O Vasco deu um chocolate no Fluminense ali. E em 2023, quem não se lembra daquele jogo que o Puma entra na lateral direita e o Vasco ganha do Fluminense por 4-2, que o Rossi deixa o Marcelo no chão. Marcelo. Então, o Vasco tem um bom retrospecto jogando. Claro, ano passado, por exemplo, o Vasco perdeu 3-0 pro Botafogo jogando lá. Teve o João Vitor expulso. O João Vitor foi expulso logo no primeiro tempo. Teve aquele jogo em 2023 que o Vasco perdeu por 2-0, mas 1 minuto antes do gol do Botafogo, o Alex Teixeira entrou cara a cara com o goleiro do Botafogo, o Lucas Perry, e perde o gol. Então, o Vasco tem um bom... O Vasco, em épocas passadas, jogando no Engenhão contra o Flamengo, aquele time campeão da Copa do Brasil, jogava bem e ganhava, sabe? O Vasco tem bom retrospecto jogando na grama sintética. E eu acho que isso é uma coisa que me traz uma tranquilidade pro jogo. Os caras estão acostumados, não tem mais essa coisa de, porra, o Vasco... Porque uma coisa é você jogar na altitude. A altitude é completamente diferente da questão do campo, da grama sintética. Eu acho que o jogador brasileiro, ele tem tanto talento, tanta qualidade, que ele se adapta. É claro que é mais difícil, é mais... Vamos lá, o Tietchan vai ter que dificuldade de jogar na grama sintética? Pô, ele jogou quanto tempo no Botafogo? Qual é a dificuldade? O Paulo Henrique, naquele jogo 4-2, Vasco e Botafogo, o Paulo Henrique sofre um pênalti, vocês se lembram? Ele roubou a bola lá na frente, alguém foi, deu uma banda nele. Então esses caras estão acostumados a jogar. Então eu acho que é um jogo como outro qualquer. Não vai ter uma diferença assim, porque a grama sintética pode interferir para o Botafogo. O Botafogo está mais acostumado a jogar ali. Claro que está. Mas eu acho que se você também tem o costume de jogar volta e meia ali, não é uma novidade. Então eu acho que no caso do Rayan a mesma coisa. Eu acho que o que precisa é o Vasco se arrumar, se ajustar. Não pode cometer erros. É um jogo de erro zero. E tem um detalhe também, tá? Diferente do Vasco, que teve aí 10 dias de preparação, e o Vasco não tem esse intervalinho de preparação, ele volta bem. Foi assim no jogo contra o São Paulo, né? E outros jogos o Vasco teve um espacinho, o Vasco jogou bem contra o Santos. O Botafogo vai ter desfalques, tá? O Botafogo não vai ter o seu goleiro titular, que foi vendido para o Nottingham Forest, o John, que é uma... Apesar de que o goleiro reserva do Botafogo é muito bom, que é o Neto, foi goleiro de seleção, foi reserva do Buffon na Juventus. O Vitinho, lateral direito, deve ser titular da Seleção Brasileira amanhã, 4.100 metros. O Wesley, titular, sentiu. Joga terça na altitude, vai conseguir chegar a tempo de jogar quinta? Tudo bem que o jogo é à noite, mas é um desgaste. Não deixa de ser um desgaste. Então eu acho que tem muito fator também favorável ao Vasco nesse jogo. O Vasco está inteiro, o Vasco está aí escalado, Jean já escalou o Vasco, não tem muita novidade. Enfim, eu acho que vai ser um jogo muito igual, Emerson. Vai ser um jogo assim muito igual. E é claro que a gente espera, você me perguntando do Rayan, que o Rayan brilhe, cara. Que ele possa brilhar, porque ele tá devendo, tá? Os últimos jogos ele tem devido um pouquinho. Ô Flávio e Jean, eu até estava acompanhando nos últimos... E hoje vamos trazer as informações exclusivas aí do canal Atenção Vascaíno com esse corte, trazendo um retrospecto, né? E a possibilidade aí de o que pode o Vasco fazer no Engenhão, no Newton Santos aí na próxima quinta-feira diante do Botafogo. O Vasco que pode ter a volta aí de Paulo Henrique, Tietchan, né? E são voltas importantes, já que o Vasco não vai ter o volante Jair, né? Que infelizmente nós temos que falar sempre isso, porque o Jair teve essa lesão, infelizmente, mas é uma possibilidade de ter esses jogadores à disposição 100%, bem fisicamente. A gente pode fazer um jogo sim de igual para igual contra o Botafogo. E uma informação engraçada que eu queria compartilhar com vocês aqui é relacionada a Rayan, né? Os torcedores do Al Hilal da Arábia Saudita, né, Emirados Árabes, fizeram uma campanha para que o clube contrate o cria da base do Vasco, o Rayan, né, que vem vivendo uma fase espetacular, acho que desde quando subiu a melhor fase dele com a camisa do Vasco. E os torcedores de lá fizeram a campanha, como tá aí na arte no vídeo para vocês verem. Fizeram essa campanha. Será que vai rolar? Se pagar a multa, pode levar o jogador, né, porque é uma multa que gira em torno de mais de 200 milhões de reais, e pode levar o jogador à vontade, porque o Vasco precisa de dinheiro, e dinheiro desse montante a gente não vê sempre no Vasco. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto, fui!